Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a indicação de 5 romances pra você ler e relaxar. Sabe aqueles livros que você senta, esquece do mundo quando você começa a ler, que as páginas parecem que viram praticamente sozinhas, de tão envolvente e aconchegante que é a leitura. E são aqueles livros que você não precisa ficar se preocupando e pensando muito na história ou nas mensagens que aquele livro traz, e que também acabam não te dando aquele desgaste emocional, porque às vezes de tantas emoções que ele traz você fica desgastada mesmo. Então são aqueles livros mais leves mesmo, muito gostosos de serem lidos, que podem até te proporcionar alguma certa emoção, mas como eu falei, nada muito grande ou intenso a ponto de te desgastar. O primeiro livro eu já indiquei também no vídeo, 5 romances deliciosos de se ler, e foi o De Volta para Casa, da Karen White. Nesse livro a protagonista, ela morava numa cidade da Geórgia, mas quando a irmã dela acaba fugindo com o grande amor da vida dela, ela fica se sentindo obviamente extremamente traída, e ela se muda para Nova York para se reinventar, recomeçar sua vida longe de tudo aquilo, praticamente corta laços, né, com todo mundo dali, e passa a viver em Nova York. 15 anos depois, então, que é quando a história realmente começa, ela recebe a ligação da irmã dela avisando de que o pai delas está doente, já quase falecendo, e que ela precisa voltar caso ela queira ainda ver o pai. E nessa que ela retorna, ou sendo obrigada praticamente a voltar, porque ela não tem opção, a história se desenvolve, vai trazendo então todos os fatos do passado, enfim. Como eu falei, então, é um livro que ele é extremamente gostoso de você ler. Desde que eu comecei a ler, ele me proporcionou uma sensação de aconchego tão grande que foi realmente, assim, extremamente relaxante. Eu esqueci do mundo, me envolvi totalmente ali com a história, as páginas viravam sozinhas praticamente. Ele trouxe, sim, uma certa carga de emoção mais ao final, mas também não foi nada absurdamente intenso. Eu acho que foi na dose certa pra fazer com que eu me apaixonasse pela leitura, e que também que eu não tivesse ficado, meu Deus, esse livro acabou comigo. Então, De Volta para Casa, uma ótima opção também para você sentar, ler e relaxar e se envolver totalmente com a história. Uma outra leitura que também me proporcionou uma sensação muito semelhante de aconchego foi A Garota que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Allen, que eu li recentemente, já falei dele bastante aqui no canal desde então. Aqui na história nós temos, de certa forma, duas protagonistas, né? Então são duas mulheres em que as histórias estão mais focadas. Uma delas é a Emily, que também está vindo de uma cidade maior, voltando para uma cidade pequena e aconchegante. No caso, não é nem voltando, ela está indo pela primeira vez para lá. Então a Emily, a mãe dela acabou de falecer. Nessa que ela faleceu e ela ficou praticamente sozinha no mundo, ela acabou tendo que se mudar para essa cidadezinha que é Mulabai, para morar com um avô que ela nem sabia que tinha, ela não sabia que esse avô existia, ela não sabia que a infância da mãe dela tinha se dado ali nessa cidade. Aliás, ela não conhece nada do passado da mãe. E quando ela muda para essa cidadezinha que tem vários acontecimentos atípicos, tem todo um ar diferente que ronda ali, ela não só está prestes a acabar conhecendo sobre o passado até então desconhecido da mãe, quanto passar por novas descobertas e um amadurecimento na própria vida dela. A outra personagem que eu falei que também pode, de certa forma, ser chamada de protagonista é a Júlia, que já é uma mulher também com seus mais de 30 anos, que inclusive conheceu a mãe da Emily, elas estudaram juntas na época da adolescência, então na escola. E a Júlia, ela também saiu da cidade de Mulabai pouco após a adolescência dela, depois que ela saiu da escola, que ela terminou a escola, e ficou morando fora por muito tempo. Só que depois que o pai dela também veio a falecer, ela precisou retornar para cuidar dos negócios do pai. Agora ela já está há quase 2 anos morando em Mulabai, e faltam só mais 6 meses, né, para ela conseguir sair de lá novamente, abrir a confeitaria dela em outro lugar, porque aí ela vai ter colocado os negócios do pai dela em dia. E com a chegada da Emily, então, ela também se vê ali meio que no papel de certa forma, tutora da menina. Não exatamente uma tutora, mas ela que recebe a Emily, que
quer dar um apoio maior pra ela, uma companhia maior, porque ela sabe que é difícil você ser uma estranha ali na cidade. E a Julia também está prestes a ter a vida mudada, modificada, ter a vida dela aberta, digamos assim, depois de tantos anos fechada. Ela também tem um passado um tanto quanto turbulento, que é o que a gente vai descobrir ao longo da história. E foi outro desses livros também que desde o início eu já me vi envolta numa atmosfera quase que mágica, não só pelos elementos, os leves elementos de fantasia que a história tem, mas porque parece que tem uma mágica mesmo que te traga ali para as páginas e que te proporciona uma sensação gigantesca de aconchego. Foi um livro também que eu sentei para ler sem pensar no mundo, então totalmente imersa ali na história, envolvida com as personagens. Ele também trouxe uma leve carga de emoção, mas que também na dose certa aqui. Então foi um livro totalmente gostoso de ser lido, totalmente relaxante e uma leitura que eu recomendo demais para vocês. Ela tem um pouco de tudo, um pouco de romance, um pouco de questões familiares, fala sobre perdão, fala sobre arrependimentos, enfim, fala sobre traumas até de certa forma. Tem elementos aqui fantásticos, então um pouco de fantasia também, enfim, uma leitura que eu recomendo muito pra vocês. Outro livro que eu vou recomendar pra vocês é um livro que eu acho que deles ele tem uma carga talvez um pouco maior aqui de emoção, e pelo fato dele mesmo ter um certo mistério aqui na história, ele talvez cause um pouco mais de atenção para a história. Então não é uma leitura assim que você faz totalmente desligada daquilo que você está lendo. Desligada no sentido de você não ter que ficar pensando sobre o que está acontecendo, né? Então não é uma história simplesmente que você senta e aproveita. Parte da sua cabeça fica ali tentando adivinhar o que está acontecendo, mas ainda assim nada extremamente exaustivo, enfim. O livro, então, é A Promessa, do Richard Paul Evans. Ele traz a história da Beth, que ela há 18 anos guarda um segredo muito grande, né, na vida dela, e agora, na véspera de Natal, esse segredo está prestes a ser desvendado. A história começa assim, então, com a gente sabendo que ela tem um segredo a ser revelado, só que aí a história retorna, então, 18 anos no tempo, e a gente vê a história sendo desenrolada. Quando a gente retorna a 18 anos, a Beth, a filha dela tem 6 anos no momento, ela sofre de uma doença que ainda não foi descoberta exatamente o que é, mas a menina tá sempre doente e tal, e ela tá passando por várias dificuldades ali na vida dela, até que ela conhece o Matthew, que é um homem misterioso, um homem que ela não faz ideia quem é, de onde veio, mas ele está prestes a mudar a vida dela. E o livro também, desde o início, ele me conquistou por completo, me envolveu, eu fiquei querendo saber ali o que estava acontecendo, então por isso que eu falei que ele tem um grau maior aqui, assim, de atenção para a história, porque os outros, mesmo que eu estivesse curiosa pelo segredo, não foi aquela coisa de eu ficar pensando e totalmente curiosa e tal, eu simplesmente recebi a história. E aqui eu recebi a história sim, mas tentando desvendar, tanto que chegou num ponto que eu consegui, de certa forma, entender o que era, então parte do segredo eu captei por conta, né, de uma dica que tem aqui, e que se você não se atenta a essa dica que é dada, você deixa passar e realmente não percebe o que é. Mas foi um livro também bastante, então, emocionante, foi uma leitura muito gostosa que me fez desligar do mundo e que eu certamente recomendo para as românticas de plantão, para os românticos de plantão também. Foi uma leitura para mim, né, bastante viciante, né, um livro que eu não queria parar de ler e que eu tenho vontade de reler um dia, porque foi realmente um livro que me marcou e que eu gostei bastante de fazer a leitura. Outro livro que eu vou indicar pra vocês é um romance de época, que é um dos meus favoritos, e é A Rosa do Inverno, da Patricia Cabot. A Maggie Cabot foi o primeiro livro que ela escreveu. Pra quem não sabe, eu já comentei em outro vídeo, mas pra quem não viu, a Maggie, ela assina como Patricia Cabot os livros de época dela, que na verdade já foram todos escritos no início dos anos 2000, desde então ela não escreveu mais. Mas ela assinava como Patrícia porque ela não queria que a avó dela soubesse que ela escrevia livros que tinham cenas de sexo. Então, pra avó dela não associar os livros a ela, ela assinava como Patrícia, que é o nome do meio dela. Ela é Maggie Patricia Cabot. Então, como eu falei, todos esses livros, esses romances de época dela, ela escreveu no início dos anos 2000.
foram todos publicados lá fora e aí ela parou de escrever porque eram livros que ela via que não eram assim, não tinham tanto sucesso, não tinham tanto alcance. E eram livros que davam muito trabalho para serem escritos, porque ela tinha que fazer toda uma pesquisa, né, para poder contextualizar a história e tal. Então, assim, eram livros que davam muito trabalho para, infelizmente, pouco alcance. E aí os livros passaram a ser publicados no Brasil muitos anos depois. Esse foi o primeiro que foi publicado aqui, acho que foi publicado em 2008, por aí, 2009. E o mais recente foi Um Amor Escandaloso, publicado pela editora Record. Agora esse ano, e se eu não me engano, era o único que faltava dos livros de romance de época dela serem publicados aqui. Enfim, esse aqui ele vai trazer a história da Peggy e do Edward. O Edward ele está para assumir o título de duque, mas ele jamais quer assumir esse título e ele está disposto a qualquer coisa para fugir dessa obrigação. E aí ele acaba viajando então para a Escócia, indo em busca do sobrinho de 10 anos dele, que é o Jeremy, e que ele é o verdadeiro herdeiro do título. Ele é filho do irmão mais velho do Edward, né, que já faleceu. E o garoto, então, que já que é o verdadeiro sucessor, ele está disposto a ir atrás para que o garoto, quando cresça, assuma o título. E esse menino vive com a tia, que é a irmã da mãe, né? E essa tia, que é a Peggy, e ela que é a guardiã dele e tal, e ela tem uma personalidade bastante forte. E o Edward está disposto a convencer, então, não simplesmente o menino, mas a tia, a que eles vão morar com ele na Inglaterra, para que o menino seja, então, criado e educado para virar duque. Quando eles vão para lá, então, a história se desenvolve. Obviamente, tem várias fagulhas aqui entre os dois, até porque os dois não se dão muito bem inicialmente. Então é meio que aquela história de amor e ódio, enfim. É um livro super gostoso de ser lido. É meu romance de época da Meg favorito, com certeza. Ele, inclusive, teve uma continuação, que é o Retrato do Meu Coração, e que é o livro que conta a história do Jeremy, já crescido, e eu acabei não gostando muito do livro, eu recomendo muito mais esse daqui. Então, que ele tem todos esses elementos ótimos de um romance de época, então que é uma paixão bastante intensa, bastante forte, uma contextualização, ainda que romantizada, bastante agradável, momentos aqui com um toque de humor que eu acho que são bem característicos dos romances de época e dos romances de época da Meg em especial. Enfim, foi uma leitura super gostosa, super envolvente que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. E eu não poderia fazer um vídeo de 5 livros pra relaxar sem indicar um checklist pra vocês. Quem me acompanha sabe que eu sou louca por checklists. E o checklist que eu escolhi pra indicar foi 1 Milhão de Motivos pra Casar, da Gemma Townley, que é o primeiro livro da série da Jessica Wilde. É uma trilogia, eu espero que a editora Record não demore pra publicar os próximos. Eles já foram publicados lá fora há bastante tempo, acho que 2009, se eu não me engano. E eu amei essa leitura, tô bem ansiosa pelos próximos. Ele é uma releitura moderna de A Importância de Ser Prudente, do Oscar Wilde. Eu não li o livro, então eu não tenho aqui muitos parâmetros, né, pra falar o quanto ele se assemelha ou não, mas quem já leu já me falou que ele tem sim, né, então bastantes características semelhantes. Nesse livro aqui, a Jessica Wilde, que é a protagonista, então, ela recebe uma herança de 4 milhões de libras, mas para ela ter direito a essa herança, para ela poder realmente receber essa herança, ela precisa estar casada com o chefe dela e ela tem 50 dias para fazer isso. Como eu falei, foi um livro super gostoso de se ler, super divertido, tanto que eu virei à noite lendo, eu comecei a ler no finzinho da noite, terminei umas 3 da manhã, por aí, porque eu não conseguia parar de ler. Achei super engraçado várias partes, eu gostei de como a história foi desenvolvida desde o início, ele funcionou muito bem pra mim, me conquistou desde as primeiras páginas. Como eu falei também, é um livro assim pra você pegar e ler sem ficar pensando em muitos detalhes, sem ficar prestando muita atenção, coisas do tipo, ai, mas isso é muito impossível de acontecer, as coisas não são assim, que se você ficar pensando nisso, a história perde o propósito. Ela perde aqui o sentido dela, e se for pra ser muito, sei lá, mas não dá pra isso acontecer e ser de uma maneira que dá pra acontecer, o livro deixa de ser o livro, ele deixa de ter essa história e a história deixa de acontecer. Então é realmente assim, um livro pra você se abrir para a história e aproveitar o que ela traz, se divertir, relaxar e, como eu falei, eu recomendo muito mesmo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, contem pra mim também que outros romances para relaxar vocês indicam, vocês sugerem.
Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para aproveitar os próximos vídeos, as próximas novidades. Deixe também o seu curtir aqui embaixo e é isso. Beijos a todos, até o próximo vídeo.